Mamilos Brasil, WhatsApp liberado 964-450532, porque agora, naquele momento, você pode mandar a sua pergunta, gente. Vamos falar agora com o cirurgião gastrointestinal, o Dr. Nelson Liboni, um dos melhores médicos mais conceituados neste ramo no país, tá? E nós vamos falar sobre um problema que, vou falar, muita gente conhece, muita gente já falou, muita gente às vezes já sentiu refluxo. Na verdade, quando a gente tem um médico como ele, a gente abre o leque de perguntas, né? A gente fala uma pergunta, um assunto, mas direciona em várias áreas, né, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Nossa, a responsabilidade agora aumentou, né? A responsabilidade aumentou? Não, refluxo é uma coisa muito comum, né? É uma coisa natural que acontece num abuso alimentar ou num dia que você bebe um pouco a mais, ou você... Explica, doutor, por que acontece, então? A gente sempre é acostumado quando é bebê, né? Ah, teve refluxo. Isso, então, principalmente isso. Mas, então, a gente tem todo um sistema valvular exatamente para a comida ir numa direção só. Então, a comida desce, a válvula abre do esôfago para o estômago e aí depois ela se fecha para que o estômago faça todo o preparo alimentar e aí faça a digestão. Só que algumas pessoas, ao beber muito ou comer alguma coisa com gás ou alguma comida mais pesada, essa válvula, às vezes por aumento de pressão, ela acaba abrindo e dando refluxo, que é uma coisa natural em abusos. Mas tem gente que isso vira uma coisa crônica, né? Então, quando vira uma coisa crônica, ou porque ela tem uma hérnia de hiato muito grande, é quando o estômago migra para dentro do tórax, ou a válvulazinha dá defeito e abre, aí... Quando você come, quando você se abaixa, quando você faz um esforço físico, quando você se deita, essa válvula não contém o líquido que está dentro do estômago. E aí acaba refluindo para o esôfago e muitas vezes vai para as vias aéreas superiores, vai para outros locais. Então, essa válvula ela é fundamental para poder manter a continência do conteúdo gastrointestinal para lá. Porque também às vezes tem refluxo até biliar, né? Que isso acaba subindo, o que é pior, né? E aí, por que acontece isso? Então, isso daí acaba acontecendo até porque tem pacientes que têm uma discinesia, uma alteração motora do intestino. Então, hoje existem muitos exames, né? A grande maioria dos pacientes que a gente pega, assim, 80% dos pacientes, eles têm, por exemplo, problema de tireoide, problema de diabetes, estão acima do peso, têm alimentação inadequada, comem errado. Então, quando a gente acerta essas coisas, o paciente melhora, mas tem alguns pacientes que não melhoram, esses 20%. E aí a gente faz essas... O que é esse tratamento? Então, essa investigação que a gente faz, o doente fez tudo certinho, não está melhorando, e aí a gente vai ter que fazer alguns exames. Então, entre eles a endoscopia, né, que eu acho que é um exame fantástico, acaba dando uma série de informações importantes para nós. A gente, quando é caracterizado o refluxo mesmo, a gente faz a pH-metria e manometria. A pH-metria ela vai medir quanto de refluxo eu tenho durante o dia. Se é deitado, se é depois que eu como, se eu fico de pé, isso me orienta muito o tipo de tratamento que eu vou fazer. E a manometria, ela estuda todas essas pressões que existem no esôfago, se tem algum problema valvular ou não. E tem também alguns outros exames, como as radiografias, como o ED, que a gente toma bário, a gente estuda o tempo de esvaziamento gástrico, vê se tem algum divertículo, se tem alguma coisa que está impedindo a passagem do suco gástrico para o intestino delgado. Então, assim, existe uma investigação, hoje é uma doença muito... É bem estudada, né? Ela é muito bem estudada e ela é muito comum, por incrível que pareça. Tem mais de 30% que eu estou vendo, mais de 30% dos brasileiros, de qualquer idade, né? Se você pegar 40% da população hoje, vai ter refluxo pelo menos mensal, e assim, semanal, quase 15% da população. Só que o problema é que as pessoas acabam se automedicando ou vão se acostumando com aquele problema, vai ficando rouco. Vai piorando, com certeza, vai piorando. Doutor, a gente tem algumas imagens, a gente vai mostrando sobre alimentos para você explicar. Claro. Vamos lá, João. Ali. Então, esse é... Né? Então, o que piora a doença do refluxo? E a gente sempre orienta para os pacientes. Então, alimentos muito gordurosos têm que ser evitados, porque fica mais tempo no estômago, você produz mais substâncias corrosivas, né, para poder fazer a digestão do alimento, e aí se a válvula está aberta, o esôfago ele não está acostumado com ácido. E aquele ácido sobe e vai fazer queimaduras no esôfago. Então, se eu vou comer um hambúrguer, vamos tirar as gorduras, que é o que o pessoal gosta. Então, vamos usar menos maionese ou não usar. Usa um queijo menos gordo, tá? Não um queijo amarelo. Não, um queijo... amarelo. Exatamente. Então, a gente muda algumas características para o paciente, a gente orienta para que ele não fique totalmente restrito, mas também não coloque o pé na jaca. Também não deixa de comer também. Exato. Mais uma imagem, João? Vamos ver. Vamos falar dos vilões, viu, gente? O vilão está sempre na comida, o cigarro. O cigarro, sim.
O cigarro acho que é o grande vilão de tudo, né? Eu acho que nós moramos em São Paulo, a gente já fuma 3 cigarros por dia, só por causa da poluição. Sério? Sim. E aí, a gente fumando, além de aumentar a acidez, né, você aumenta o risco de câncer, né? Não só no tubo digestivo, e principalmente para quem tem um refluxo importante, e pode surgir uma doença chamada Barrett, de tanto lesionar o esôfago, então você vai aumentar muito a incidência. Então, se eu parar de fumar hoje, se eu sou um fumante, eu saio do grupo de risco de infarto mais ou menos em 2 anos, e de AVC. E em 5 anos do grupo de câncer, tá? Então, as pessoas não imaginam quanto que aquele cigarrinho faz mal para a saúde delas. Qualquer um desses cigarros? Qualquer E um. esses cigarros eletrônicos aí? Não, cigarro eletrônico também. Então, o cigarro eletrônico é uma outra coisa que, quando ele surgiu, as pessoas falaram: nós vamos colocar o cigarro eletrônico na tentativa de parar. Fumar, Só que a quantidade de nicotina é tão alta. É 280 vezes. E aí o que acontece? Te vicia mais. E como ele é um produto caro, a pessoa acaba largando e voltando a fumar com mais intensidade. Fora algumas outras substâncias que às vezes vêm junto nesses cigarros, que lesionam o pulmão, e você pode ter até pneumonias químicas, né, que formam verdadeiras fibroses pulmonares, são coisas bem graves. Eu acho que ele é proibido, inclusive, né, no Brasil por causa disso. Certo. Outra imagem, João? E o cafezinho? Ah, o café, todo mundo, ninguém começa o dia sem o café, Tem né? Cafezinho aí. Então. O café é o seguinte, o problema é a quantidade. Tudo que a gente fala para quem tem doença do refluxo é a quantidade, não que você esteja proibido. Então, se você tomar um café de manhã quando você acorda, e um após almoço para não dar aquela soneca de pós-prandial, a gente acha melhor tomar um café coado. O café coado, ele não tem tanta... ele não é tão forte, ele é mais aguado. O café expresso, essas de máquinas que tem... Forte, não gosto. Muito forte. Não gosto. É muito forte. Então, o ideal, assim, para quem tem doença do refluxo, no máximo 2 cafés por dia, eu acho que tá de bom tamanho. E todas as cafeínas associadas, que vêm nos refrigerantes à base de cola, né? O chá também, né? O chá tem mais cafeína que o café, mas como ele é diluído, então, de uma certa maneira, fica mais sutil. Eu vou trocando. Então, por exemplo, quero tomar... Né? Tomar chá que acaba sendo bom. Doutor, no meio de uma crise, tem alguma coisa para aliviar aqueles sintomas daquela queimação que falam? Então, e aí, assim, quando nós fazemos o diagnóstico que a pessoa tem doença do refluxo e a gente faz a endoscopia, a gente vai analisar qual o grau de lesão que você tem no esôfago. Então, a gente tem que lembrar que, para aqueles 80%, acertando a alimentação, emagrecendo, parando de fumar, eles vão se curar. E aquilo é uma lesão aguda. Mas tem pacientes que são crônicos, né? Então, a gente... Tem explicação? Aí, então, é porque, assim, às vezes a abertura da própria válvula, que separa por uma característica genética, tem muito jovem que tem isso, o uso de hormônios é comum, a mulher que menopausa e assim por diante. Então, a partir dos 40, acaba sendo mais comum. Então, estas pessoas têm que usar antiácido com uma certa frequência e até cronicamente. E, em alguns casos, quando esse doente não melhora com o tratamento clínico, se instala o tratamento cirúrgico, principalmente para aqueles pacientes que têm risco de fazer aspiração pulmonar ou que têm um risco de desenvolver câncer de esôfago ou que venham ter muitos sintomas e a vida social. Imagina você que tem uma vida social intensa, de repente você não pode jantar à noite, você não pode beber. Você imagina, você começa a se limitar e aí fica muito difícil, né? Mas o tratamento é feito com o uso de antiácidos, existem vários no mercado, mas o problema também é... E aí, mas é ácido? Prejudica a absorção de alimentos. E vai para... Vai criar outros problemas, vai criar então. Outros problemas, né? Não absorve ferro, cálcio, principalmente da mulher que está menopausando, que acaba tendo osteoporose, acaba mudando a flora intestinal, prejudica a absorção de alguns alimentos. Então, tem uma série de coisas envolvidas. Então, você tem que pôr muito bem numa balança, porque só 2% são cirúrgicos, né? Se o paciente, 2%? 2% só, que a gente seleciona, são os casos mais sérios. Mas, assim, a grande maioria consegue resolver bem. Certo, tem mais uma imagem, vamos ver. Drinks. Bebidas. Aí, tem uma que faz menos mal? Não, então, aí a gente pode medir, assim, porque o álcool vai relaxar a válvula e vai abrir. Isso, líquidos com gás vai aumentar a pressão no estômago e vai abrir. Então, a cerveja é melhor que, de repente, com um destilado, que tem muito mais álcool. Então, o que a gente sempre fala é a quantidade. Voltamos de novo à quantidade. Então, se eu for tomar uma cerveja... Mas entre todas, a cerveja é melhor. A cerveja tem menos álcool, mas tem o gás. Então, quando for tomar, fazer o famoso colarinho, porque você tira o gás carbônico que tem dentro da cerveja e acaba ajudando.
não abusar, eu acho que assim, uma long neck tá bom, eu acho que mais do que isso, começa a dar problema para quem tem doença do refluxo, junto com alimentos, porque sempre vem a cerveja com alguma coisa gordurosa. Exatamente. E aí acaba se agravando. Então, é fazer um mix, né? Os destilados, a gente... Você foi falar, o dali, o nosso câmera já está... Já está nervoso. Não, eu acho que está achando, eu acho que deve estar com refluxo. A idade também prejudica? Prejudica. Então é isso, é caso do suquinho, deve ser isso. E outra coisa, os destilados. Então a gente sempre orienta a beber água junto, porque a bebida alcoólica ela é absorvida no estômago e muito pouco no intestino delgado. Então quando eu bebo, eu empurro esse álcool para o intestino delgado. Então isso ajuda muito o paciente, né? No sentido de estar bebendo, comendo e ter álcool, porque com isso a absorção é menor e as complicações são menores. Vinho também é uma outra coisa também que o pessoal costuma fazer, mas eu acho que aí uma taça de vinho... Ninguém fica numa taça, né? É esse que é o problema. Então, mas geralmente também quem tomar o vinho, toma com água do lado, toma né? com água, exatamente. Já é melhor. E vai tomando devagarinho para dar tempo de fazer digestão. É uma coisa que você não consegue beber rápido, né? É diferente da cerveja que se bebe rápido. Rápido, porque é gelada. É gelada. Tem uma pergunta que chegou para você, claro. doutor? Bora, João? Imagina a tela. Boa tarde. Eu arroto com muita frequência. Alguns dias descobri que eu tenho bactéria H. pylori. Estou fazendo o tratamento. Luciano de Souza, Itabaianinha, Sergipe. Endoscopia, só descobri que a bactéria, eu estou perdendo peso e sinto dores baixo da costela, doutor. Então, aí, assim, ela não comentou que ela tem esofagite nem que ela tem hérnia de hiato. Então, a maior parte dos pacientes que tem essa eructação, essa eliminação de gases, isso é causado porque você tem um problema gástrico. É aquilo que nós falamos, são problemas secundários, não primários. Então, pode ser que ela tratando essa bactéria com antibiótico, tratando uma úlcera, uma gastrite, esses sintomas desapareçam. E muitas vezes essa dor na costela que a pessoa tem é porque o estômago distende, né? Fica com aquela sensação de empachamento, de mal-estar. Então, ela primeiro vai fazer o tratamento, depois ela vai fazer uma nova endoscopia para ver se houve o resultado bom do tratamento. Esperado, né? E aí o médico vai discriminar se é só problema gástrico ou se tem associação de doença do refluxo ou não. Os alimentos que mais prejudicam mesmo são os oleosos, né? Ou ácidos, né? Isso. Eu acho que assim, bebida alcoólica, o cigarro, os condimentos, né? Os produtos artificiais. É tudo artificial, né? Exatamente. Comer rápido, né? Acho que tem que mastigar porque a digestão começa na boca, né? Então a gente come muito rápido hoje. E come errado, né? Na verdade. E come errado. Né? E come errado. Líquidos que tenham gás, né? Chicletes, que é uma outra coisa que a pessoa mastiga muito chiclete, engole muito ar e aí fica produzindo ácido. Tem todas essas situações, né? Que a gente acaba orientando. No meio de uma crise tem alguma coisa que ajuda, por exemplo? Você está falando assim, Nani, a pessoa está jantando, passa mal. É só o antiácido mesmo? Então, se ela já está tomando antiácido, ok, ele já segura. Vamos supor, se ele vai numa festa aqui, ele pode até dobrar a dose da medicação, que a gente chama isso por demanda. Mas se tiver uma queimação, existem alguns remédios que não só inibem a produção... dá queimação? Sim, dá uma queimação forte aqui no tórax, que às vezes as pessoas confundem até com infarto, né? Que é uma sensação bem desagradável. Mas tem remédios muito bons, que são remédios de forro, que a gente chama. É como se fosse passar uma massa corrida na parede, eu tenho erosões, quando aquele álcool, aquele ácido de uma vez, né? acaba... Então, a gente toma esses líquidos, que pode ser o sucrafilme, que é uma medicação que ela forra, ou hidróxido de alumínio, ela melhora bastante essa sensação de desconforto. Isso que você falou, né? O problema desses remédios é exatamente bloquear também a absorção de nutrientes, vitaminas e outras coisas, de uso contínuo, né? Sim, agora esses de forro não. Ele tem uma ação local, imediata, não é absorvido e ele pode ser usado numa situação de um abuso ou de uma queixa, de um refluxo esporádico. E em crianças, doutor? Acontece muito, que os pais, a gente... Nossa, até pegar, não sei, 8 meses, 1 aninho, a gente tem um pânico, né? Ficar olhando o filho toda noite. Tem razão. Então, acaba de mamar, tem que esperar um pouquinho, até para a criança arrotar, que a gente fala, né? Brinca. Exatamente esse tempo é importante até para que haja o esvaziamento gástrico. As crianças, elas têm uma imaturidade da válvula até mais ou menos uns 4 anos. Então, tem muitas crianças que têm refluxo, não precisa fazer nada. Algumas são mais intensos, aí se entra até com medicação. A partir de 4 anos, a grande maioria, essa válvula amadurece e você já não tem mais problema. Algumas crianças vão ter
e elas vão ter problemas pulmonares, isso tem que chamar atenção. E você pega isso em criança, eu trabalhei muitos anos na ACD, e a gente sempre falava para a mãe, ele fica mastigando, porque as crianças tinham deficiência, tadinhas, e elas não relatavam o problema. Então, a gente tinha sinais indiretos, então ficava assim, como se estivesse mastigando chicletes, ou produzindo muita saliva, ou o travesseirinho ficava molhado de tanto babar, né, no travesseiro. Então, são tentativas que o organismo tenta de criar uma salivação para ter um clareamento esofágico. Então, essas crianças, algumas precisam até ser operadas quando tem risco de aspiração. E a menina na menarca, que é a primeira menstruação, aí começa para valer. Tá? E os homens com 18 anos, quando entram na faculdade, só fazem besteira e comem besteira. E aí é comum. Então, tem algumas crianças que amadurecem, outras não, e aí vai aparecendo no decorrer da vida. E vai piorando? Pode piorando, doutor? Pode. Aí vai piorando aos poucos, é uma doença progressiva, vai mudando a voz, vai produzindo secreção, vai falhando. Você vai conversando, a voz vai sumindo. Vai começando a ter pigarro, né, que é uma coisa frequente. É feio, né? É uma sensação de aperto na garganta desconfortável. Você começa a sentir dificuldade, às vezes, de respirar, porque você está tendo aspiração pulmonar. Uma sensação de dor no peito, parece que a pessoa está infartando. E qual é o ápice assim, que pode chegar de ruim, de ter que fazer a cirurgia? O que pode acontecer com o organismo? Das coisas mais graves, principalmente a aspiração pulmonar, você pode ter uma fibrose pulmonar. E a fibrose pulmonar, ela funciona como um enfisema, né? Começa com uma asma, uma tracobronquite, e depois isso é uma coisa séria. Já chegam, assim, quando a gente trata no início, a gente consegue resolver o problema do paciente. O problema é quando ele já vem sequelado. Então, eu trato a causa, mas eu não consigo tratar totalmente a sequela. Então... se fumar é muito pior. Meu Deus, a qualidade de vida é zero. E outra é o risco de desenvolver câncer de laringe, câncer de esôfago, que infelizmente, por exemplo, a gente trata algumas esofagites severas, e assim, 16% de alguns pacientes aparece o Barrett, que é uma lesão pré-cancerígena, né? Então, toda vez que você tem um tecido que tenta proteger o esôfago de uma agressão grave, e se você não trata isso, isso vai causar... Porque o câncer é uma ferida não fechada, e você fica agredindo com ácido... Uma úlcera, né? Exatamente, vai aparecer uma incidência meio a 0,8% ao ano. Tudo gradual, né? Sim, sim. E a pessoa que tem ele pode ter outra coisa ao mesmo tempo agregado? Assim, uma gastrite, gerar uma gastrite, virar uma úlcera? Sim, a grande maioria... gástrico, né? Vai mexendo bastante. Acaba tendo algumas coisas, tem... É diferente uma do outro? Sim, são diferentes. Então, a úlcera e gastrite é uma coisa própria do estômago, né? Então, quem tem Helicobacter pylori, como essa moça de Sergipe, quem toma anti-inflamatório, quem bebe muito álcool, vai ter essas lesões gástricas, né? É diferente de um problema valvular mecânico. Mas falando assim, quem tem pode passar a ter também as duas coisas ao mesmo tempo, não? Mas até porque quando você acerta um, você acaba acertando o outro. Você trata a mesma coisa... O problema é acertar, né? Descobrir primeiro, né? Tem muita gente que sofre com isso. Mas a história clínica ajuda. A história clínica, eu acho que a história clínica é fundamental para você fazer o diagnóstico. E aí você faz o exame físico, também ajuda, né? Porque você olha a dentição, está toda amarela, por exemplo, refluxo, os dentes acabam ficando com a dentina amarela, a pessoa tem mais gengivite, tem mais cárie, a voz da pessoa... Tem mulher que menopausa fala, nossa, eu fiquei rouca por causa da menopausa. E não é da menopausa, na verdade, é o refluxo gastroesofágico. Então, ela fica bem rouca. Então, você vai conversando com a pessoa e vai fazendo alguns questionamentos, ela vai respondendo, vai te orientando. É diferente, por exemplo, de uma úlcera e gastrite. Por exemplo, você come, por exemplo, quando você tem dor de estômago, melhora. Come, né? A doença do refluxo, não, você come e piora. E o que faz para melhorar? O refluxo, então, além do antiácido... Se não tiver na hora, assim, tem água fria... Então, o que a gente faz? Até para melhorar esse clareamento, a gente bebe, o pessoal fala que quando bebe água fria, melhora os sintomas, né? Porque você reduzindo, para dar uma acalmada, né? Acaba melhorando. Até o desespero de correr numa farmácia. Exatamente. Ou médico, né? Tem que ir no médico. Né? Tem que ir primeiro no médico. Exato. A pessoa, quando pega um copinho de água, então, é porque o negócio tá ruim. Exatamente. Então tem que pegar uma água fria mesmo. Pode ser. A tosse acompanha? Quem tem também? Sim, é frequente. O tossidor crônico é frequente. Eu já vi que tem gente aí que... É o primeiro sinal. Copo d'água, tosse, o que mais, doutor? A voz diferente, né? Não sei não, hein? Complica, né? Sim. E desse caso aí é um passo para... Quando começa a já o desespero, o que pode acontecer?
Não, eu acho que assim, você uma vez feito isso e você tratando, hoje em dia é difícil você ter. A pessoa deu um ataque, né? Você começou a falar os sintomas aí, a pessoa começou a acontecer aqui na sua frente. Ah, tá. Não. Eu acho que é o emocional de ver o médico. Pode ser. Mas às vezes você faz uso de algum procinético, por exemplo, um antiemético para evitar vômito, já ajuda bastante. Sabe no dia que você abusou, você comeu um pouquinho a mais numa festa? Então, se você tomar algum antiemético, existem vários no mercado, isso ajuda a esvaziar o estômago mais rápido, os sintomas melhoram um pouquinho. E com criança, doutor? Porque a gente está falando de adultos, a gente está falando dos remédios que a gente pode fazer uso. E com criança, o que faz? Não, criança, então, sempre deixar a cabeceira da cama mais alta, Nossa, evitar de tudo hoje, deitar né? logo em seguida. Essas crianças que são portadoras dessas doenças, a gente não costuma usar inibidor de bomba de próton, a gente usa bloqueador de histamina, tá? A gente não vai falar o nome de remédios, mas esses remédios eles não bloqueiam totalmente a acidez, mas permitem, e a gente dá alguns procinéticos, que são remédios que ajudam a esvaziar o estômago até ver como é que essa criança fica. Mas o problema das crianças, hoje em dia, a gente tem visto aumentar muito a quantidade de alergias e intolerância alimentar que também dão refluxo, né? Por isso que eu falei que é importante você conversar com o paciente até para investigar se também não tem outros sintomas, né? Que nem adulto. Você pode ter pedra na vesícula, você pode ter úlcera, você pode ter um monte de coisa que pode dar isso. Por isso que você precisa investigar. Sério? Sim. Essas coisas também podem desencadear? Sim, confunde. Tudo associado? Sim. E nessa moça falou, eu tenho dor debaixo da costela, pode ser até pedra na vesícula. Então, a gente sempre pede endoscopia, ultrassom, faz todo o exame, o score de exames, né? Para saber o quadro clínico, se não tem problema de tireoide, de diabetes e outras coisas que podem estar afetando. E o que mais preocupa para você como médico? Qual é o estado? Quais os sintomas, assim? O que acontece? Eu sou o famoso final de reta, né? Quando todo o tratamento clínico não Nada deu funcionou... certo, vai no doutor que resolve. Aí vem para mim, ou o paciente já tem uma lesão que chama Barrett, né? Que é essa lesão que é uma tentativa do esôfago se proteger da acidez, e aí já precisa de uma atenção maior, e talvez esse seja um candidato cirúrgico, uma vez que o tratamento clínico não funcionou, e quando ele tem aspiração pulmonar. Aí, esses daí são pacientes que são... com certeza cirúrgicos. Aí é comigo a encrenca. Aí é encrenca. Aí o negócio vai sério. Vou deixar, depois eu mando o nome dele, é Soquim, tá? Ah, é? Se ele piorar hoje ali, se ele tossir mais uma vez, eu mando para você, tá, doutor? Tá certo. Doutor, muito obrigada, viu? Queria que você voltasse mais vezes aqui. Vamos ver, vai ser um prazer. E você pode deixar alguma rede social? Nós temos @clinicafactum, tá? E a gente tem o site da gente, que é o www.clinicafactum.com.br. Certo. Vamos lá, João Borges? Vamos lá, João Borges, coloca, por favor, o Instagram, aquele ali, doutor? Isso aí. Onde fica a clínica? Fica aqui na Maestro Cardinha, aqui na rua da Beneficência Portuguesa, ali do Shopping Paulista, né? Um lugar bem central, pertinho ali da Paulista, né? Tá pertinho. Exatamente. Doutor, obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu vou para o artesanato aqui, vou para o momento do artesanato, que é aquele cantinho que a gente adora. Obrigada, doutor. Estou te esperando mais vezes aqui, combinado? Combinado. Obrigada, viu? Quer deixar algum telefone? Não precisa. Só o Insta, né? Só o Insta já tá bom. Obrigada. Vamos agora fazer flores, gente. Eu vejo flores em você. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo bem. Olha, gente, que coisa linda. Flores desidratadas. Esse é aquele momento do cantinho do artesanato, que é aquele espaço que eu sempre falo, né? É um dos quadros que eu mais gosto, assim, que esse momento aqui você vai aprender com as grandes artesãs desse país uma coisa nova, né? Uma arte nova e que tem muita gente fazendo, gente, olha, que transformou a vida, tem transformado a vida e ajudou demais, principalmente na pandemia, muitas famílias, né? Muito. Seja bem-vinda. Obrigada. Como que pronuncia seu sobrenome? Carazato. Carazato mesmo, Isso. né? Sofia. Isso. Bem-vinda, maravilhosa. O que você vai ensinar? Um arranjo para o Dia das Mães? Um arranjo para o Dia das Mães. A gente vai começar sempre com a base. A gente pode encontrar em muitos materiais de construção, às vezes tem essas plantinhas. Então, eu queria mostrar para vocês, a gente precisa de um vaso que tem uma cobertura. E a gente tem essa espuma, acho que todo mundo conhece esse tipo de espuma verde, que a gente vai apoiar os nossos arranjos, né? Então, a gente tem folhagem, a gente tem flores, e aqui são folhas secas ou desidratadas. Então, a gente vai fazer um arranjo laranja hoje para vocês. Tá. Eu vou fazer aqui de frente para mim, depois eu mostro o resultado. Vira, combinado. Tá bom? E o que é preciso? Só o vaso, né? Um vasinho, arranjo. um cachepô, que a gente chama. A espuma. A espuma, né? Isso.
assim, quando a gente faz os arranjos, quando você não tem tanta flor, é legal comprar o musgo, aquele musguinho que a gente pode Fica jogar. Isso, também, tá? Hoje, como a gente vai encher, ele não vai precisar muito de musgo, tá? Então, a gente tem algumas espécies aqui, samambaia, Olha, ó. que lindo. Tá vendo? Ela é alvejada, nós chamamos de samambaia alvejada. Então, a gente vai só furando, tá? Se você quiser mais baixo, você precisa de uma tesoura de poda, vai cortando a base. Eu já corto com onde você quer Isso. colocar, né? Como esse cachepolho é alto, a gente pode fazer do jeito que está. É fácil encontrar essas flores desidratadas? Não é muito fácil, mas hoje é mais comum, né? Material de construção loja grande, a gente hoje já encontra de várias cores, vários formatos, várias folhagens. Como está em alta, então o pessoal está querendo essas plantinhas, né? E para o Dia das Mães é legal porque esses arranjos duram muito. Muito, né? Com cuidado. O cuidado qual que é? É não ficar muito no sol, não ficar em lugar úmido. Úmido. Quando tiver uma poeirinha, a gente passa um pincel ou o secador mesmo, no jato frio, na velocidade mais baixa, passa e pronto, não precisa de mais nada. Não precisa regar. Pessoal que não gosta muito de cuidar de plantinha, não precisa muito. Então, é um cuidado básico, né? Mas que dá toda a diferença no nosso espaço. E você ministra cursos também? Ainda não. Nós Arranjo? começamos há pouco tempo, né? Hoje a gente faz mais para a nossa loja, para as pessoas que nos pedem através do nosso site. Ainda não ministramos. Mas quem sabe, já, né? né? Sim. Como que tá nas redes sociais? Todas as nossas redes sociais é moriaflores.oficial. Então pode procurar TikTok, Aquele ali? Instagram, isso Olha lá, mesmo. Moriá. Que lindo, todas as cores, olha. Isso. O que as pessoas mais gostam lá, hein? O que mais sai? Então, gostam muito do rosa com Tiffany, que é esse vaso. A gente chama esse de Esse aí? baixo aqui, Esse que de tá do lado aí? cachepô. Justamente. Esse aqui ainda tem um verde oliva, mas o Tiffany também, Quase, né? as Um pouco mais pessoas pedem azulado. muito isso. Então aqui eu já estou colocando outro tipo de folhagem, ó, para vocês verem. Vai ganhando cor, né? Então a gente tende a colocar ou verde, ou cru, ou os dois juntos para dar uma base. E depois a gente vem com as cores, né? Tem cliente que gosta muito de cor. Então a gente vai para cor, não tem problema nenhum. E agora o Dia das Mães? O que estão pedindo pro Dia das Mães? Então, na verdade, a gente tem, além dos nossos arranjos de cachepô, a gente também tem kit de lavabo. E a gente que gosta lindo. que mãe gosta de um lavabo bonito. Lavabo. Não é? Mãe gosta de lavabo. Um banheiro bonito, né? Perfumado, Perfu- sabonete, Isso, creme, é flores, isso. tudo. Toalhinha. E Pra dar um presente completo, né? completo. Mãe é assim. E, gente, um que você nem precisa cuidar tanto. Mais fácil ainda, né? Muito mais fácil. Então, o nosso diferencial também são as fragrâncias que a gente coloca junto com os nossos arranjos. Então, são fragrâncias bíblicas, que a gente pegou direto da Bíblia, são 6 fragrâncias, onde a gente coloca... Você vem um dia para fazer? Preparar de banheiro? Com de lavabo? certeza, Vamos? vamos. Aí a gente faz uma outra pauta de banheiro, que eu adoro. Vamos. Ensinar os cheirinhos, né? Não, a gente vem com certeza. Assim, os kits de banheiro, a gente usa um arranjo menor, né? Porque não pode ficar né, no banheiro. Mas assim, a gente usa também, são as mesmas peças de flores. O cliente pode escolher a cor que ele quer, né? O aroma que ele quer também. Às vezes, gente, eu demoro aqui, mas é muita intuição também, sabe? De fazer esses arranjos. Então, a gente começa os mais altos, né? Vai abaixando para que um não esconda o outro, né? E essa espuma é muito fácil de trabalhar, que a gente só vai encaixando, tá vendo? O legal, o segredo é que vocês peguem um vaso, vocês que vão fazer em casa. Mais pesado, né? Pode ser também, mas que tenha que não seja transparente, né? Que não apareça tanto, porque vai ter a espuma aqui dentro. Certo. Vamos lá. Sofia, Sim. quando você vai preparando flores aí, vou pedir o João maravilhoso para cantar certeza. para você. João, beleza? Canta pra gente. Não adianta nem me abandonar,
porque mistério sempre há de pintar por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar, até muito mais difíceis que eu pra você, que eu, que dois, que 10 milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistério sempre há de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar, nem ficar tão apaixonada que nada, que não sabe nadar, que morre afogada por mim. Obrigado. Arrasou, preparar flores, um arranjo de flores ao som da sua música aí, é muito bom. Muito demais. Né, Sô? Aqui, E onde fica a loja? a loja nós não temos física. Online? Isso, que é moriaflores.com.br. Aí vocês podem pedir lá. E nós corremos para esse Dia das Mães, que Nossa, já tá está corrido pertinho, mesmo, né? Já está corrido. Já tem opções prontas lá? Onde pode Tem, temos escolher? muitas. Você pode personalizar o seu arranjo ou você pode escolher um logo do nosso site. Quantos arranjos mais ou menos tem? Nossa. Tem muitos, Nossa. já perdi a conta. Né? Porque a gente gosta tanto de fazer que a gente perde horas e horas madrugadas fazendo isso aqui. Quanto tempo dura um arranjo de flor desidratada? 1 ano a 2, se bem cuidada. Então, assim, por exemplo, a nossa fragrância, ela não pode ser espirrada aqui. Ou nenhum tipo de água, porque vai criar mofo. Fungo. Né, fungo, então não é legal. Então, a gente, com esse cuidado de não colocar diretamente no sol ou na chuva, né, ou lugar que pinga, alguma coisa assim. Banheiros a gente também não coloca por conta da umidade, né? Mas dura de 1 a 2 anos bem cuidadinha. Aqui, só para finalizar, ó, nós temos esse cabo de açaí, que eles tingem e a gente utiliza, dá um charme. Dia dos Namorados sai muito? Sai. Aí é um namorado preguiçoso também, né? Sai, é aquele Econômico. última hora, né? O namorado econômico, né? Dá um presente para durar até o próximo ano. Mas olha, eu gostaria, porque eu não sei cuidar de planta normal. Então, Não? um desse aqui, obrigada, viu? Um desse aqui eu adoraria. Mais fácil, tá? Não Lindo, é? precisa nem ter os cuidados, né? É, justamente. Então, olha. Temos o nosso arranjo. Olha, gente, pronto. Já ficou pronto o arranjo, olha aqui. Fácil, não é? Fácil. É só ter o bom gosto mesmo. É. A ideia é sempre vocês começarem pelo mais alto, vai abaixando e mesclando as cores mesmo, né? Aqui foi... O que mais sai é o Tiffany com rosa. Com rosa e o laranja também, o pessoal gosta Terra, bastante. né? Cores fortes, né? É. E aquele ali maravilhoso. Uau. Mostra ele, olha. Esse aqui, né, gente? Esse aqui, ele é um pouco maior. Dá um close nesse aqui. Olha que lindo, gente, ó. Ai, que lindo. Lindo esse, né? Ai, quantos tipos de flores tem desidratada, hein? Muitas, a gente dá para fazer muitas com quase todas as flores. Só não aquelas que precisam de muita água, mas a maioria. As pessoas hoje até estão secando em casa, porque é muito fácil. Você pode colocar, você ganha um buquê de rosas, você amarra eles de ponta cabeça e deixa num lugar, num varal, secando por 3 semanas, você vai ter uma flor seca. 3 semanas? 3 semanas. Aqui, gente, ó. Olha. Ó, que lindo. Olha, vamos seguir novamente as redes sociais. Qual que é a rede social? Moriaflores.oficial. Moriaflores. Ah, Moriaflores, tá aqui, gente, ó. Fez rapidíssimo. Muito rápido. Esse aqui é lindo, hein? Lindo, né? É lindo, né? De verdade, o rosa é lindo. É, o rosa é demais. Olha o Insta.
Tem algum telefone que você queira deixar? Pode ser o 98959-1194. Aquele lá que sai muito lindo. É, você viu, né? Ó. É esse aí mesmo. Lindo! Olha no azul. O azul. Todas as cores, né? Isso. Muitas empresas nos pedem, né? É prático? É prático. Coloca numa recepção, pronto, já dá um Já ar fica diferente, lindo, né? É. Sofia, eu adorei. E você vai deixar nosso cantinho ali arrumado hoje? Com certeza. Vocês vão ver, gente, no final do programa vocês vão ver que ela vai montar aquele nosso canto ali, com flores hidratadas, você vai ver que vai dar todo um charme. Isso. Obrigada, Sol. Nani. Fica à vontade aí, tá? Obrigada. Ela saiu daqui e vai continuar trabalhando ali, viu, gente? Isso. Fica à vontade. E pra você que tá em casa, vem comigo, gente. Vamos falar de um produto com essa maravilhosa Tata. Tô aqui, gente! Boa tarde, maravilhosa. E é isso, maravilhosa. Esse produto que tá fazendo a diferença na vida de muita gente. Meu Deus, onde vamos? Te encontrar aqui, gatinha. Amiga. Gente, ela é linda, mas hoje você tá mais. Meu Deus! É a cor do Corinthians. O Santos, né, gente? Corinthians. Santos. Corinthians. O Santos só tá ali pensando que é ele, já empolgou. Santos já se empolgou, é o time Santos. Ele é santista também, não é não? Ó, corintiano. Gente, eu vou meu mostrar Deus. pra vocês este produto aqui, que eu fiquei muito feliz. Revolucionário. Fiquei muito feliz, tá, que você veio pra fazer este produto, porque levar este produto pra vocês, gente, a gente pode pensar assim, é um produto a mais. Não, gente, eu vou falar pra vocês. O produto, é o né, produto, porque eu senti na pele, eu perdi minha mãe com diabetes, então eu sei da seriedade que é você ter um ente querido, uma pessoa ali, ó, morrendo, definhando, viu, gente? Porque quando entra na hemodiálise, meu bem, que já tá tardio, é muito complicado, dificilmente sai. Mas você temos tem aqui a solução para você, ó, prevenir. Eu acho que é assim, gente, a gente sabe que diabetes é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle. Então, para você que está assistindo a gente, às vezes você tem diabetes e nem imagina. Você acredita? 18 milhões de pessoas têm diabetes no Brasil e nem sabe às vezes que tem. Então, por quê? Os sintomas, às vezes uma leseira, uma fadiga, um cansaço. Gente, você pode até estar pré-diabético. E o Glicomais é para você que tem diabetes, para você que é pré-diabético e para você que quer cuidar da sua saúde. Porque é um produto natural. 100% natural, que veio realmente para transformar e para modificar a nossa vida, te dando mais disposição, tendo mais qualidade de vida. Eu vou chamar um depoimento rapidinho para vocês prestarem muita atenção o quanto o diabetes é uma doença grave e que pode acarretar em várias outras coisas, como amputamento de membros, né? Amputar membros, glaucoma, ter até um infarto, perda da visão, perder a visão, cegueira. Várias coisas. Então, ouça esse depoimento, eu volto com uma promoção, mas já aproveita e vai ligando porque a promoção de hoje está imperdível. Vamos assistir. Telefone? Agora, 0800 494 3380. Assista o depoimento que eu já venho falando mais. Eu sou Renato Luiz de Souza, moro no Tatuquara. Há muito tempo eu venho sofrendo de diabetes. Sempre em 400, 500 e às vezes até HI. Desde dezembro eu passei a tomar Glicomais e o meu diabetes voltou a ficar entre 120 e 130. Eu indico Glicomais. Aí, ó. Você viu? Ele indica, eu indico, a Nani indica. Eu indico. E é o que a Nani falou, gente. Ela teve casos na família. Sim, isso perdi minha mãe. Muito sério. Pelo amor de Deus, Deus me livre perder alguém que a gente ama com diabetes que tem controle. E o controle está nas suas mãos. É só você pegar o telefone e ligar agora. 0800 494 3380. O que ele vai fazer por você, gente? Ele vai ativar o seu pâncreas, fazendo ele trabalhar por você durante 24 horas a seu favor. Então, você imagina? Seu pâncreas trabalhando, tirando aquela ansiedade que você tem, até a ansiedade de comer doce, vai controlar a glicose no seu sangue, que é o mais importante, e tudo isso naturalmente. Então, você que está assistindo a gente, você deve fazer uso do Glicomais, mas tem que tomar essa atitude agora, porque a promoção tá imperdível, gente. Tem promoção? Para 50 primeiras pessoas que ligarem agora, enquanto eu tô falando, já vai ligando para você aproveitar. 60% de desconto. Adoro. Facilidade no pagamento, frete grátis para todo o Brasil e você vai ganhar inteiramente grátis a nossa Maca Mais, que também é importantíssimo, né? Que é um estimulante sexual, gente. Para quem tem diabetes, sabe que também essa é uma área afetada, porque a pessoa acaba perdendo a libido. Exatamente. Então, você vai ganhar inteiramente grátis, mas é só para 50 primeiras pessoas que ligarem agora. Tem o QR Code aqui na tela, abre a câmera do seu celular, clica aqui, porque daí você entra no site e consegue fazer sua compra por lá também. Mas se eu fosse você, eu já ligava. 0800 494 3380. Fácil. Obrigada, facílimo. Facilíssimo. Maravilhosa. Vamos ver o jornalismo? Vamos, né? Vamos lá. A nossa Vitória Santiago maravilhosa, trazendo notícia do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Boa tarde, Vitória.
Boa tarde, Nani, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Tarde Top. Hoje o tema, Nani, é vacina. Isso porque, depois que a Organização Mundial da Saúde decretou o fim da emergência sanitária de importância internacional da Covid-19, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez algumas declarações fortes aí em relação ao assunto. Isso porque a ministra destacou que a pandemia da Covid-19 continua aqui no Brasil. Até porque, Nani, de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde, no finalzinho do mês de março até esse início do mês de abril, uma pessoa morreu a cada 3 minutos por Covid-19, no finalzinho de março para o começo de abril, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, a ministra destacou que a pandemia continua, isso porque o número de internações continua bastante alto, né, em todos os estados do Brasil, e o número de mortes também continua alto. Então, a ministra pontuou e pediu para que as pessoas continuem tomando a vacina e para que as pessoas respeitem esse processo de vacinação que está sendo oferecido pelo Ministério da Saúde, né, para que elas tomem as doses que estão sendo oferecidas para realmente ficarem aí imunizadas da doença. Bom, só lembrando que o que já está acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Neste sábado agora, nesse sábado mesmo que acabou de passar, a cidade de São Paulo já começou a aplicar a vacina Pfizer bivalente nas pessoas que têm mais de 18 anos. Vale lembrar que a gente pontuou aqui, Nani, no seu programa mesmo, né, nas semanas atrás, que essa vacina, de acordo com o Ministério da Saúde, já está disponível para todas as pessoas que têm mais de 18 anos. Porém, cabe a cada cidade e município decidir como que vai fazer essa distribuição, entendendo como que é seu público, como que é cada pessoa ali daquela cidade, qual que é o público que tem que ser atendido aí com prioridade. Então, a vacina bivalente já começou a ser aplicada neste sábado para todas as pessoas que têm mais de 18 anos. Porém, existem alguns alertas, né, que é importante a gente frisar aqui para o nosso público. A imunização com a Pfizer bivalente, ela é recomendada para quem completou o esquema básico de vacinação, essas pessoas de 18 anos que a gente está falando agora, né? Ou para aqueles que já receberam 1 ou 2 doses de reforço, respeitando sempre o intervalo de outros meses da mais recente dose recebida para não ter complicações. Só para a gente atualizar o nosso público, esse imunizante aqui na cidade de São Paulo, o imunizante bivalente, a vacina, está disponível para quem na cidade de São Paulo? Vamos lá. Pessoas acima de 40 anos, que a gente pontuou aqui também, já podem tomar. Maiores de 12 anos com imunossupressão ou com comorbidades. Esse público com 12 anos, estando dentro destas categorias aqui que eu citei, podem tomar a vacina. Os povos indígenas, gestantes, residentes em instituição de longa permanência, os profissionais da área da saúde e pessoas em situação de rua e também pessoas com deficiência física permanente. Então, fica aqui o recado, né? Infelizmente, a gente tem esse dado aí bem alarmante, que uma pessoa morreu a cada 3 minutos, né, no finalzinho de março para o início de abril. Então, existe essa preocupação do Ministério da Saúde das pessoas entenderem que, assim como a pandemia da Covid-19 continua bem alta, né, e os estados estão tentando combater com a vacina, outras doenças também ainda continuam em alta. Então, é importante as pessoas respeitarem o processo de vacinação, de acordo com a ministra da Saúde, para que a gente consiga minimizar, né, essa propagação aí extremamente alarmante de mortes e também da doença. Nani? É complicado, né? Porque tem horas que fala que é para tomar vacina, tem horas que fala que é para não tomar vacina. Há pouco tempo atrás já veio a informação que fala, se você é saudável, não toma vacina, não precisa. Então, deixa a gente muito complicado. E outra coisa, estão ocultando todas as informações sobre a realidade dos casos de Covid. Agora você está dando a informação que está tendo um óbito, né? Está tendo vários óbitos e que o Covid continua. E além dele, está tendo uma gripe aí também fortíssima. Então, quer dizer, a gente precisa que as informações, quando é para o público no geral, sejam passadas de verdade, né? Não toma, não toma. Está todo mundo na dúvida. Obrigada, Vitória. Eu que agradeço. Outros destaques do RB Notícias às 18h30, Nani. Obrigada, maravilhosa. Nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só e a gente já volta com muito mais para você no Tarde Top.